Excelente noite, irmãos e irmãs. Graça e paz em nome de Jesus. É uma grande alegria poder receber vocês. Agradecer ao nosso lindo, maravilhoso coral Fruto Maduro. Coral Fruto Maduro é o seguinte: nós temos um projeto que acontece aqui às quintas-feiras com as pessoas que estão na melhor idade. Então, eu queria que você que faz parte da melhor idade, ou que conhece alguém que está ocioso durante a semana e que pudesse participar conosco às quintas-feiras, está aí o convite. Todas as quintas, a partir das 13h30, a Evelyn e a Joseli e as meninas e o Renato estarão aqui para fazer coral, crochê, atividades manuais, sem falar que uma vez por mês tem atividades especiais e também uma grande festa para o Fruto Maduro. Então, atenção, você que está na melhor idade, você que conhece alguém. Essa galerinha aqui vem todas as quintas para poder participar. Então, nós louvamos a Deus pela vida deles e queremos convidar você para fazer parte com a gente também disso aí, tá bom? Mais uma salva de palmas ao nosso canal Fruto Maduro. Que legal. Aliás, hoje você verá algo interessante aqui na nossa comunidade. Você verá as gerações integradas. Hoje nós temos aqui o Fruto Maduro, que são as pessoas da melhor idade, abrindo a nossa celebração. Daqui a pouquinho nós vamos ver a atividade relacionada às crianças que nós fizemos aí durante as férias, a Escola Bíblica de Férias, a EBF. E depois vocês verão uma cerimônia que se chama Barbaracá, que é uma cerimônia de bênção aos adolescentes. Então, nós temos aqui a melhor idade, crianças, adolescentes, temos aqui você com a sua família. Isso se chama Integrando Gerações. É uma comunidade que visa atender a todas as faixas etárias. Então, sejam vocês todos bem-vindos a esse lugar e nós começamos a nossa celebração agora. Antes disso, gostaria de passar alguns avisos para vocês. Primeiro, nós queremos dar uma linda e maravilhosa boas-vindas a você. Queremos dizer, você que está vindo pela primeira vez hoje, a nossa alegria de poder te receber é muito grande ao ponto de a gente querer te dar um presente. Nós não vamos pedir para você ficar em pé, nós não vamos ficar cantando musiquinhas para você. A gente só quer que no final dessa celebração, você passe no nosso stand e retire o nosso presente que fizemos especialmente para esse dia de hoje, marcando a sua vinda pela primeira vez, tá bom? E se você veio nessas últimas semanas e a primeira vez você não recebeu nenhum presente, hoje você pode retirar o seu também, tá bom? Porque nós ficamos alguns dias em confecção do nosso novo material e está lá à disposição de você que não recebeu o seu presente de boas-vindas nessas últimas 3 ou 4 semanas que você está aqui na nossa comunidade. Próximo aviso, Encontro de Casais 2017, últimas vagas estão esperando por você. Já não dá mais para parcelar em 10 vezes. O valor é de R$ 1.500 e você pode parcelar até o encontro, ou seja, até outubro. Se estamos em julho, você pode fazer julho, agosto, setembro, outubro. Em 4 vezes você tem a possibilidade de fazer. Então, tá aí, você pode procurar a nossa equipe dos casais, a Joseli, o Luiz Carlos, essa noite dar o seu nome, fazer a sua inscrição e poder participar do nosso encontro de casais que vai acontecer de 6 a 8 de outubro desse ano. Atenção, R$ 1.500 é o valor do casal, com tudo incluso. Você entra no ônibus aqui e volta sem colocar a mão no bolso para poder participar de um tempo de ministração, de lazer e de alegria conosco, tá ok? Próximo aviso, nós estamos hoje começando uma nova programação na nossa comunidade. Nós estamos substituindo, visando que nós usaremos as noites no próximo semestre, futuramente, para trabalhar os pequenos grupos, as nossas células caseiras. Então nós estamos fazendo uma adaptação na nossa agenda semanal. Então nós estamos fazendo a oração da sexta da noite vir para as quartas-feiras pela manhã. E ela vai acontecer das 6h30 da manhã até às 7 horas. E ela vai encerrar com o café da manhã. Então você, pai que vai levar os filhos na escola, dá tempo de vir, orar, tomar café e levar os filhos na escola. Você que entra no serviço às 7h30, dá tempo de vir, orar, tomar um café tranquilamente até chegar mais cedo no seu serviço. Você que não tem compromisso durante o dia, dá tempo de você vir, orar, tomar café e depois voltar para a sua casa. Então nós queremos desafiar você a colocar isso como prática da sua agenda, a vir orar conosco pela manhã, com o sol nascendo, e vocês vão ver uma semana abençoada surgindo na vida de vocês. Nas sextas-feiras à noite, às vezes fica difícil por causa do horário, às vezes por causa dos compromissos semanais, mas na quarta-feira pela manhã você só vai renunciar um pouquinho mais de cama
e estará conosco aqui 30 minutos, um louvor, uma palavra e oração, e depois o nosso delicioso café da manhã. Você está convidado para vir quarta agora começa às 6:30 da manhã. Eu quero desafiar você. O Ministério de Intercessão já está sabendo disso, mas você que está aqui hoje, você precisa lembrar disso. Nós queremos convidar você para participar das nossas manhãs de oração, que será nas quartas-feiras às 6:30 da manhã, tá ok? Próximo aviso, nós estamos em pleno jejum, nós estamos aí sacrificando algo durante 21 dias, para dizer que nós precisamos e dependemos de Deus. Então eu queria convidar você que aderiu ao jejum, está recebendo as mensagens diárias, o devocional, e você que ainda não aderiu, você pode entrar lá no site da igreja e baixar os 7 dias de jejum e oração. Amanhã uma nova lista estará disponível no site, já da semana 2, que seria dos dias 8 até o dia 16. Então eu quero convidar você, até o dia 15, perdão. Eu quero convidar você que está no jejum a ficar em pé, que eu quero orar com você hoje. Nós estamos em pleno dia de jejum e oração. Fique em pé, você que aderiu ao jejum, você que está jejuando por uma causa, está jejuando até pela sua igreja. Quero convidar você a orar conosco, certo? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos nos consagrando durante 21 dias pela sua igreja, pelo que o Senhor tem a fazer entre nós, e nós queremos receber. A nossa consagração é uma abertura do nosso coração ao mais do Senhor, é uma abertura da nossa igreja aos propósitos do Senhor. Por isso nos use, por isso abençoe, dá perseverança aos teus filhos, e que possam continuar nesse propósito e possam receber bênçãos espirituais, bênçãos pessoais, e em todas as áreas de suas vidas eles sejam prósperos, tendo ausência de necessidade. Que o Senhor visite a tua igreja nesses 21 dias, e que a gente possa perceber a unção e a presença do Espírito Santo entre nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar, você que está fazendo seu jejum, obrigado por poder participar conosco. E você que está na internet também, está fazendo jejum conosco, continue firme aí, tá bom? Nossos cultos são transmitidos todos os domingos e todas as terças pela internet. Então basta você acessar o nosso site, ipisertanosso.com.br, e você vai ter o nosso culto lá, ao vivo, ou até mesmo gravado, se você quiser assistir depois e ver o que aconteceu aqui em nossa comunidade. Próximo aviso, nós estamos em plena campanha Operação Resgate. São os Barnabés que estão buscando os seus Saulos, os seus Paulos por aí. E se você está aqui hoje a convite de algum Barnabé, você é um privilegiado. Um Barnabé foi atrás de você e disse que você é importante. E nós queremos dizer isso de novo para você. Você é muito importante e especial para essa igreja. Por isso que um Barnabé foi convidar você para estar aqui conosco hoje. Nós estamos na campanha Operação Resgate. Pessoas que não participam de igreja mais, que se desigrejaram, que se afastaram da fé, e que nós queremos que essas pessoas voltem. Com a Operação Resgate nós estamos nessa campanha. Último aviso. E aí você pode usar a Operação Resgate para convidar nessa terça-feira. Gente, terça-feira passada foi especial. Nós falamos sobre atitude. E tem sido legal porque a gente fala de termos práticos. Por que nós tanto pedimos para Deus, sendo que Deus deu ousadia para a gente agir? Semana passada nós falamos sobre marche. Por que você está orando para mim, Moisés? Pede para o povo que marche. Às vezes a gente ora demais e anda pouco. Ora demais e age pouco. Por isso que é oração, orar e agir. Essa foi de terça passada. E agora, terça que vem, nós vamos falar sobre um drama que nós vivemos no dia a dia. A procrastinação. Amanhã eu faço. Por que a gente faz isso? Amanhã eu faço. Traga seu adolescente, que ele diz para você, amanhã eu faço. Traga seu marido que não troca lá a luz do quarto queimada, que diz para você, amanhã eu faço. Traga quem fala amanhã eu faço, que a gente vai falar na terça-feira sobre por que a gente age assim, como vencer a procrastinação na Bíblia, tá? Pela Bíblia, você vai achar e vai perceber que isso é surpreendente. Próximo aviso, hoje nós começamos, efetivamente, a nossa série de mensagens que diz, eu amo a igreja. Por que amamos a igreja? Bom, aí está, hoje nós começaremos a falar por que eu amo a igreja, tá bom? Sejam todos bem-vindos, e agora nós vamos participar para a nossa EBF. O que aconteceu na nossa EBF? O pessoal já está posicionado aqui. Na nossa EBF teve teatro, música, dança, lanche, oficina, teve oficina de pizza, teve oficina de jardinagem, teve oficina de dança, oficina de karatê, teve oficina de música, teve cinema, teve tanta coisa legal na EBF. Hoje nós vamos ver um teatro que aconteceu lá, para rememorar, e depois nós vamos orar pelas nossas crianças, vendo um videozinho que vai acontecer aqui. Então, nós vamos ver um teatro agora que aconteceu na nossa EBF.
Menina, então quer dizer que vocês nem se conhecem? Não. E como foi que ela começou a te imitar? Eu estava aqui na EBF Distância Zero. De repente, ela se aproximou de mim e não largou mesmo. Levamos a sério Distância Zero. Então não te imitavam no início, só ficava perto? Isso, exatamente. Mas agora ele está te imitando, é isso? Isso mesmo. E ela te imita gesto, fala ou tudo junto? Tudo junto. Tudinho? Tudinho. Desculpa. Meninas, eu vou fazer um teste para saber o que está acontecendo. Nome? Nath. Ah, as duas são Nath? Não, nem sei como ela se chama, onde ela mora. Quer dizer, agora ela está morando comigo. Você já tentou perguntar o nome dela para ela? Já, quer ver? Qual o seu nome? Viu? Ela não responde. Deixa eu ver uma coisa. Bate aqui. Ah! Falei? Então quer dizer que ele está te imitando? Isso. Doutora, tudo que eu faço, ela faz. Quando eu oro, ela ora também. Até os versos bíblicos que eu falo, ela fala. Olha só. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela faz espelhado ou ela faz igualzinho? Às vezes ela faz espelhado, às vezes ela faz igualzinho. Eu acho que isso é um caso de mitose. Isso é grave, doutora? Depende. 2 tipos de mitose, a simples e a mitose múltipla. A mitose múltipla tem um poder de epidemia devastadora, mas é extremamente rara. E tem como saber a diferença? Olha, as duas são super parecidas, mas a mitose múltipla só ouvi falar de um caso. No Japão que... Doutora, o que houve? Eu acho que isso é um caso de mitose múltipla. E agora o que faremos? Calma, garota, você precisa ficar calma. Mas você disse que isso pode se tornar epidemia. Eu sei o que eu disse. Então, doutora, ele está começando a te imitar. Mas ainda podemos deter isso. Não chegou no estágio avançado. E qual é o estágio avançado? O parasita se multiplica e já não sabemos mais quem está imitando quem. Não estou te entendendo. Mas há quanto tempo você está com ela? Desde a IBF Distância Zero. Desde a IBF Distância Zero? Por que não veio antes? Porque eu achei que era só uma brincadeira. Ah, não. Maranata! Mas isso pode ser bom. Vamos dar um bom testemunho e falar do amor de Jesus. Vamos contaminar o mundo. Já sei, tive uma ideia. Se tudo que eu faço vocês imitam, então todos podem nos imitar. Se eu sou discípula de Jesus, todos vão ser também. Se eu faço discípulos, todos vão fazer também. Vamos espalhar esse vírus. Sim, ser e fazer discípulos, esse é o meu objetivo. Ainda são poucos. Sim, ser e fazer discípulos de Cristo, esse é o meu objetivo. Está aumentando. Sim, ser e fazer discípulos de Cristo, esse é o meu objetivo. Galerinha, sigam o mestre. Gente, a gente vai ver o vídeo da IBF. Pode pôr, por favor?
Eu fiz um sinalzinho para vocês. Quando fazia assim, é para apagar a luz da frente. Assim, ó, não é para fechar o vídeo. Beleza? A gente vai se acertando, tá? Valeu, gente. Nós queremos agradecer a todos os pais, todas as mães que confiaram suas crianças para nós durante 3 dias e a gente pôde cuidar deles e falar sobre isso que vocês viram aqui. Lá nós não pregamos religião, nós falamos em seguir Jesus. E seguir Jesus implica andar perto dele. E nós contamos com os pais nessa tarefa de poder nos ajudar no seguimento da pessoa de Jesus. Eu queria pedir que todos os facilitadores que trabalharam na nossa IBF, por favor, viessem aqui à frente, ficassem em pé agora primeiro, né, para a igreja conhecer, e viessem aqui à frente, todos aqui que participaram da IBF, né, aqui em cima aqui. Pode subir aqui, gente, vocês estão de colete, e vocês que ficaram na cozinha, vocês que trabalharam na IBF, todos aqueles que colaboraram, os voluntários, o teatro, todos, pode subir aqui em cima, por favor. Nós vamos fazer uma festa bem bonita agora.
Podem subir lá no fundo, lá em cima, lá, tá? Fica mais fácil. Todos que ajudaram na montagem, na desmontagem também, pode subir. Na recreação, na segurança. Aqueles que trabalharam com atividades manuais, trabalharam no louvor, que te fizeram atividade, também pode vir, por favor. A gente quer agradecer a todas essas pessoas que trabalharam com a gente. Essa equipe da Turminha de Cristo, pessoal que trabalhou nos bastidores. E agora que a gente quer chamar a criançada. E a criançada, vem aqui na frente aqui, por favor. Vocês, crianças, podem vir aqui à frente. Cadê as crianças? Podem vir, crianças, aqui à frente, por favor. Agora vocês vão olhar para o tio aqui. Olha para mim, olha para mim. E vão espalhar aqui na frente. Vai mais para lá um pouquinho. Isso, espalha aqui. Que a gente quer aqui. Vamos lá, vamos lá. Fica de frente para mim. Vai lá, mais para lá, vai mais para lá, vai mais para lá. Vem, 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 vem. Vem mais para cá, vem mais para cá, vem. Isso. Vai mais para lá, vai mais para lá. Pode ir. Vai lá daquele ladinho lá. Pode ir para aquele lado. Desce da escadinha, fica lá embaixo. Que agora vocês vão ver um negócio muito legal acontecer aqui. Vou fugir do protocolo. Vira para frente, vira para cá. Olha para as tias lá. Sabe o que eles vão fazer agora? Eles vão dançar a cada momento para vocês. Eles fizeram vocês dançar todo dia, lembra? Agora vocês vão ensinar eles como é que dança a cada momento. Combinado? Vocês sabem como é que é? Então mostra para eles como é que é. E eles têm que aprender, tá bom? Cuidado com a escada aí, vem mais para cá. Cuidado com a escada, vem mais para cá. Por essa vocês não esperavam, né? Nem eu. Então vamos lá. Começa aí, Renatão. Vamos lá então. 1, 2, 3. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença. Agora, olha lá, ensina eles. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, tá bonito. Ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho. Pra lá agora, e pra cá, dando. Aleluia. Glória a Deus. Segura aí. Tá bonito, mas pode ficar melhor ainda, sabe? Com vocês ajudando a gente. Fiquem em pé aí. Isso você vai ajudar também. Tá achando o quê? Vai ficar dando risada dos irmãos aqui? Isso não pode. Você tem que participar disso aí também. Então todo mundo ensinando aí. Vamos lá novamente? 1, 2, 1, 2, 3. A cada momento. Vamos lá, me ajuda aí. A cada momento. Anda. Quero ver. Ao sentar, soba. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar é assim. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Pra lá. E andando pelo caminho. Voltando. E andando. Aleluia. Glória a Deus. Isso é. Uhul. Eu queria que vocês, por favor, batessem, daqui a pouco eu vou falar, tá? Palmas, mas para essa equipe, tá bom? Porque eles são demais. Agora bem forte, porque eles são demais de verdade. Muito obrigado, tá, gente? Deus abençoe vocês e suas famílias. Muito obrigado mesmo. Graças a eles que tudo isso pôde acontecer. Enquanto nós oramos, o pessoal do Barbaracá pode ir lá atrás, por favor. Enquanto nós oramos, o pessoal que vai participar do Barbaracá pode ir lá atrás. Crianças, nós já vamos dividir vocês em salinhas, tá bom? Só espera um pouquinho,
que nós vamos fazer uma oração. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Todos de olhos fechados para a gente fazer uma oração. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pelos nossos facilitadores, pelas crianças, pelos pais e todos que aqui estão hoje para celebrar essa festa. Que o Senhor honre toda essa atividade, que crianças nessa comunidade aprendam a não seguir religião, a seguir Jesus, no nome precioso do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma salva de palmas. Obrigado, gente. Pode descer, por favor. Isso. Crianças de 3 a 8 anos. Crianças de 3 a 5 aqui e de 6 a 8 aqui. Vocês podem se assentar, por favor. Crianças de... Isso. Qual é que eles pegaram fogo? Vamos entregar eles para ti agora, né? Fica mais fácil. Crianças de 3 a 8 anos. Prontinho? Divididinho? 3 a 8 anos? Depois vocês voltam a pegar esses negocinhos do chão, tá bom? Então, tia, pode ir indo. Pode ir indo. O Barbaracá, queridos irmãos, enquanto as crianças estão saindo, o Barbaracá é uma cerimônia de bênção aos filhos. E nós vamos agora apresentá-los. A primeira será a Rafaela, o segundo será o Breno, a terceira será a Isabelle e a quarta será a Tainá. Eu quero apresentar a Rafaela para vocês, juntamente com os seus pais. A Rafaela tem o pai, que é o Rafael, e a Cíntia. Ela é nascida em 29/3/2005. Quer ser pediatra quando crescer. Torce para o São Paulo. Gosta de fazer? A gente vai descobrir daqui a pouco. Comida preferida é o macarrão. E a travessura colocou chicletes no cabelo do primo. Rafaela, na sua inscrição não dizia o que você mais gosta de fazer. O que você mais gosta de fazer? Gosta de brincar e fazer as coisas, né? Então, beleza. Agora eu quero apresentar para vocês o Breno. O Breno, ele... Desculpa, volta o versículo preferido da Rafaela, por favor. O versículo preferido é o Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. O Salmo 125. Agora eu vou apresentar para vocês o Breno. O Breno é filho de José e Angelita, nascido em 19/5/2003, quer ser cientista quando crescer. Torce para o Corinthians, gosta nas horas vagas de assistir TV. Comida preferida é a macarronada. Travessura, escondeu no baú e deixou a mãe simplesmente louca, né? Num dia que ficou escondida. Seu versículo preferido? Seu versículo preferido é o Salmo 119, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e os que os buscam de todo o coração. Vou apresentar para vocês agora o próximo. Pode passar a Isabelle, que ela não está presente. A Kemily. A Kemily, ela é filha, Tainá Kemily, filha de Fabrício e Andréia. Nasceu em 1/11/2005. Quer ser, quando crescer, cantora gospel. Para isso ela já está treinando. Torce para o Palmeiras, escolheu errado o time. Gosta... Desculpa, tá? Não aguentei. Gosta de tocar violão. E a sua comida preferida é o salpicão. Travessura. Colocou caroço de feijão no nariz. Que nojo, eca! E o seu versículo preferido, de Tainá? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que é o Salmo 121. Agora vocês vão ficar de frente com seus filhos. Pode ficar de frente com eles. Isso. Nós vamos entregar para os filhos uma lembrança dessa cerimônia. É uma Bíblia personalizada, que tem um nome e está escrito Cerimônia do Barbaracá.
nós queremos que essas crianças que agora cresceram sejam adolescentes de Deus e que sigam o Mestre. Por isso que nós fazemos essa cerimônia de passagem da fase infantil para a fase do adolescente. Os pais abençoam, ministram sobre os filhos e liberam para viver essa fase na presença do Senhor Jesus. E a Bíblia é só esse instrumento para que possa acompanhá-los nessa jornada e nesse crescimento espiritual de suas vidas. Então, as crianças, que na verdade já são adolescentes e estão crescendo, vão olhar para os seus pais, para suas mães e vão dizer assim: pai, mãe, eu decido andar com Jesus Cristo e seguir nos caminhos da palavra de Deus que você me ensinou. Eu agradeço a Deus por ter colocado vocês em minha vida. Eu agora decido ser um adolescente de Jesus. Isso. Agora os filhos ajoelham na frente do pai, pode ajoelhar, na frente da mãe, ajoelham. Isso. Segurando a Bíblia nas duas mãos, isso. O pai segura e a mãe segura. Isso. Todo mundo como se estivesse entregando. Pode segurar, Breno. Isso. E os pais vão dizer assim para os filhos: filha, filho, eu decido te abençoar para seguir nos caminhos de Jesus e andar como Ele andou. Eu te abençoo para você ser um homem, uma mulher de Deus, para servir a Deus nesse mundo e fazer a diferença nessa geração. Isso. Agora vocês colocam a mão sobre a cabeça dos filhos de vocês e vocês vão orar. Pode orar por eles, pode abençoar. E a igreja pode estender a mão e nós vamos orar também por essas crianças. Pai, nós abençoamos cada uma dessas crianças que estão se tornando adolescentes. Nós os abençoamos para serem adolescentes crentes, fiéis ao Senhor e que andam na Sua palavra. E que ao se levantarem, ó Deus, aqui da frente, possam receber do Senhor força, ânimo e fé para viverem segundo os Seus caminhos. Livra da rebeldia, livra da rebelião, da desobediência, das más companhias, da falta de foco, da falta de princípios e valores. Livra-os, ó Deus, das armadilhas do inimigo e faça deles homens e mulheres de Deus para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Pode ficar em pé, por favor. Os pais podem dar um abraço, se despedir deles, que eles vão ficar aqui na frente. Os pais podem voltar agora para o seu lugar, que eles vão continuar aqui na frente. Tem uma palavrinha de a tia Dani e uma palavrinha depois do Tanner, porque na verdade agora vocês são adolescentes. Vocês não vão mais na salinha com as crianças. Agora vocês vão para o célula de adolescentes de quarta-feira. Vem cá, Dani. E a Dani vai dar uma palavrinha de despedida para vocês. Bom, meninas e menino, o Ministério Infantil, né, se despede de vocês nesse dia com muita alegria. Alguns frequentou as nossas salas, outros estão chegando agora, mas a gente fica feliz porque até aqui vocês caminharam com a gente. E é com muita alegria que a gente entrega vocês, cadê o Tanner? Na mão do Tanner, né, do grupo dos ministérios de adolescentes da nossa igreja, do Teens, para eles caminharem com vocês, tá bom? É uma alegria passar para eles, porque eles vão dar continuidade nesse trabalho com a gente aqui na igreja, tá? Amém, graça e paz. Tudo bem com vocês, igreja? Agora é com a gente. Sejam bem-vindos ao grupo de adolescentes, a rede que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Muito obrigado, Dani, por ter cuidado de cada um deles. Alguns estão chegando agora, mas muito obrigado. Sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados por todos os adolescentes da nossa igreja, todos os adolescentes que vêm na quarta-feira, e sejam muito bem-vindos. Em Mateus 5, versículo 8, fala que bem-aventurado aqueles que são puros de corações. Vocês estão saindo da criança, né? Vocês estão saindo do juvenil, do infantil, e estão começando a ver uma vida. Vocês vão começar a ter responsabilidades agora, mas nunca esqueçam de ser puros de coração, porque assim vocês herdarão o reino dos céus. Amém? Cadê os adolescentes que participam da célula de quarta-feira? Os líderes, os adolescentes que participam. Fiquem em pé, por favor.
os líderes, o pessoal que participa da cela de quarta-feira. Olha aí que legal, os adolescentes que participam. Nós vamos cantar uma canção e vocês vão vir receber essa galerinha aqui, porque quarta-feira que vem eles vão estar lá e vocês vão recebê-los com muita alegria, porque são adolescentes agora da rede Up Teens e vão fazer a diferença. Vamos fazer isso? Pode começar? Então vamos lá, enquanto nós cantamos essa música, você pode vir aqui à frente, cumprimentar esses adolescentes e dar boas-vindas para eles. Podem vir. Lai, 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 lai. Nós somos o povo a que Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Lai, 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 lai. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, vamos continuar com as palmas. Cristo nos resgatou. Lai, 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 lai. Legal. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Você que é membro da igreja já sabe o que fazer. Você que quer contribuir essa noite, tem um envelope à frente da sua cadeira. Você pode fazer isso com alegria e com disposição, sabendo que Deus ama só quem dá com alegria. Se você veio preparado, você pode contribuir. Se você está nos visitando e não tem condições, tudo bem. Essa é uma atividade entre os membros da igreja. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente e devolver a sua contribuição enquanto cantamos essa canção. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor com as palmas, porque Ele tem nos dado muito, muito mais do que nós precisamos, muitas das vezes. E Ele é um Deus de abundância, Ele é o Deus que tem tudo para nos dar. Se nós tivermos o nosso coração nele, Ele fará e cumprirá os desejos do nosso coração, mas que possamos estar alinhados com Ele, para que assim nós tenhamos a alegria de viver a vida com o Senhor e desfrutar essa abundância. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando o sul do certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no
caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Vamos declarar, ó soberano Deus, ó soberano Deus, em ti confia. Declara, Senhor, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nos teus braços, Pai, nós encontramos descanso, Pai. Nos teus braços nós encontramos abrigo, Senhor. Diante de ti, Pai, nós encontramos amor, aconchego, tranquilidade e paz, Senhor. E muitas das vezes não temos desfrutado disso que o Senhor quer nos dar, dessa paz, desse abraço, desse descanso. Como o Senhor disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados, todos que estáis aflitos, todos que estão preocupados, todos aqueles que estão cansados. Venha a mim e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e em mim encontrarão descanso. E em mim, que sou a fonte de todo o descanso, a fonte de toda a plenitude, a fonte de toda a paz. Por isso, Senhor, nós queremos declarar nessa noite, Pai, que nós queremos encontrar descanso em Ti, Pai. Queremos encontrar descanso na Sua graça. Queremos encontrar descanso nos Seus braços, Senhor. Acalma nosso coração, Pai, e nos faz desfrutar, Senhor, desse relacionamento maravilhoso contigo.
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Vamos declarar juntos. Seguro estão nos braços. Vamos declarar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descansamos em Ti, Senhor. Descansamos, pois confiamos nas Suas promessas, Pai. Pois confiamos quando o Senhor diz que tudo coopera para o nosso bem, que o Senhor tem preparado um lugar para a Tua igreja, que nós teremos dias felizes aqui na terra se confiarmos e descansarmos em Ti, se confiarmos na Sua palavra, se amarmos uns aos outros, se nos doarmos uns pelos outros. Senhor, nós podemos descansar. Nós podemos descansar, recaídos na Sua graça, recaídos na Sua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tua graça. Vamos declarar só com as nossas vozes. Se eu passar
Se eu passar pelo vale. Cante com fé, acredite nisso. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aqui. Me guarda em teus braços, não me descanso. Em teus braços é o meu 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 descanso. Ah, Senhor, e quando nós descansamos em Ti, Pai, tivemos paz em Ti, confiança na Sua palavra, Pai, não deixe, Pai, que isso nos faça desfalecer e nem esmorecer nessa busca, Pai. Venha trazer, Pai, um descanso, mas que venha gerar em nós atitude, ações, frutos do Espírito. Que esse descanso, que esse refrigério, que essa paz traga em nós um desejo de espalhar isso pelo mundo. Traga em nós o desejo de expandir esse reino, e que esse fogo arda em nós a cada dia mais. Que esse lugar da presença, Pai, seja a todo lugar. Que esse lugar da presença seja a todo momento. E que nós não queiramos sair da Sua presença, Pai, mas queiramos mais de Ti. Que esse fogo se acenda a cada dia. Que o Teu amor, Pai, seja o nosso estilo de vida. E que nós possamos declarar isso, Pai, a todo aquele que tiver ouvidos. Que nós queremos habitar nesse amor. Nós queremos habitar nesse amor. Aleluia. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Acende o fogo em meu coração, não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais em Ti, Deus. Eu quero mais em Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais em Ti, Deus. Eu quero mais em Ti, Deus. Mais em Ti, mais em Ti. Não há outro lugar onde
eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Vamos cantar juntos, acende um fogo. Acende um fogo em meu coração, não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Nos preparamos para ouvir a mensagem nesse momento, pedindo que o Senhor venha acender o nosso coração. Nós vamos falar sobre o amor à igreja, sobre o amor a essa instituição, não criada por homens, mas criado pelo próprio Jesus Cristo. Ele criou a igreja, e nós devemos amar a igreja, porque é uma obra de Jesus Cristo, não é uma obra do homem. E nós devemos retornar à essência da igreja, que é o amor, que é a presença do Senhor. Então por isso, antes de ouvir a mensagem, vamos cantar todos juntos. Não há outro lugar, para que nós possamos declarar que aqui é o lugar da presença. Não por conta desse templo, não por conta dessa instituição, dessa placa, mas porque nós estamos aqui, porque a igreja está aqui, porque o amor está aqui. O amor é Jesus Cristo. Vamos declarar, não há outro lugar, todos juntos, vamos declarar. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Aplauda o amor. O amor é Jesus. O amor é Jesus. Jesus é o amor. Aleluia. Você pode se sentar, por favor. Agradecer ao nosso time de adoração por cantarmos essas verdades tão fortes ao nosso coração, que declaram realmente quem nós somos em Deus e onde nós estamos em Deus. Eu quero conversar com você hoje sobre esse tema. Eu amo a igreja. O que significa isso? Qual o propósito disso? Nós estamos chegando no dia do aniversário da nossa igreja nacional. Dia 31 de julho, nós vamos comemorar 114 anos de existência no Brasil. E no dia 9 de setembro, nós vamos comemorar 84 anos de existência aqui nessa cidade, Sertanópolis. Então, nada melhor do que aproveitar esse mês para a gente poder falar um pouquinho sobre a identidade da igreja e o nosso engajamento com essa comunidade que nós participamos. Lembrando que igreja não é a placa, igreja não é o prédio, igreja é a comunidade de discípulos que se reúnem em torno do nome de Jesus. E é isso que nós fazemos domingo após domingo aqui nesse lugar. Nós nos tornamos comunidades exatamente no momento que você chega aqui. Quando nós estamos fora daqui, esse aqui é um templo, esse aqui é uma construção. Mas quando você chega a igreja junto.
E ser igreja é um princípio maravilhoso nas Escrituras. Ser igreja é um princípio fenomenal, que nós precisamos readquirir, recuperar, e como aquele minerador que vai em busca de pedras preciosas, a gente aprenda a minerar e encontrar os valores verdadeiros da palavra de Deus e da igreja. Mas quais seriam os valores fundamentais? Se a gente olhar para Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que os valores fundamentais da igreja estão restritos a ele. Porque, inicialmente, a igreja começa como um movimento muito forte em Jerusalém, dos primeiros discípulos de Jesus. E Atos dos Apóstolos é o registro desse andamento e desse desenvolvimento das primeiras comunidades de discípulos. Lembre-se que a igreja de Jesus não surgiu criando um templo. A igreja de Jesus não foi diretamente para um lugar onde as pessoas poderiam chamar de igreja. As pessoas entendiam que a igreja ia com eles quando eles iam para as casas. E o princípio da igreja nas casas é um princípio que nós precisamos recuperar urgentemente, porque foi assim que a igreja surgiu. A igreja não surgiu em igrejas, a igreja não surgiu em templos, a igreja não surgiu em construções, a igreja surgiu na comunidade de pessoas que se reuniam dia após dia diante da pessoa de Jesus. Essa é a formação da igreja. E Atos dos Apóstolos vai desenvolvendo detalhe por detalhe de como essa igreja foi desafiada, de como essa igreja encontrou os primeiros obstáculos, de como essa igreja encontrou os primeiros desafios e de como essa igreja respondeu a esses obstáculos, como essa igreja respondeu a esses desafios. E é isso que nós precisamos trazer à nossa vida. Como responder a desafios tão grandes em nossos dias? Como responder a um filho adolescente que quer sair aos 17 anos de idade para a balada e voltar às 3 horas da madrugada? Como nós resolvemos esse problema como igreja? Será que trancando o cadeado do portão? Será que trazendo uma disciplina severa e rígida? Como nós fazemos para resolver um problema do desemprego que se instala na nossa região, ou na nossa cidade, ou no nosso país? Como fazer? Como a igreja pode se envolver nisso? Como a igreja pode atuar nisso? Porque a igreja não é um gueto, a igreja não é uma vila, a igreja não é um bairro, e nós não somos bairristas, ao ponto de dizer que tudo está restrito aqui dentro. Nós fazemos parte de uma igreja que se espalha além das nossas 4 paredes. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, quantos membros tem em sua igreja? Eu falei para ela, 18 mil. Ela olhou e falou assim para mim, como assim, né? 18 mil numa igreja? Eu falei, então, minha igreja tem 18 mil. E a gente entende que essa cidade tem 18 mil habitantes, e nós vamos cuidar desses 18 mil habitantes, vamos cuidar dos filhos deles na IBF, vamos cuidar dos empregos deles, orando por eles e visitando a empresa deles, para dizer que Jesus vai abençoar e vai prosperar a vida deles. Nós cuidamos dessa cidade ao ponto de tirar pessoas da criminalidade e trazer para os pés de Jesus, para que onde existia um traficante, exista um servo de Deus, onde existia um maconheiro, agora existe um homem decente, onde existia um homem bêbado e embriagado, agora existe um pai de família. Igreja tem 18 mil habitantes aqui, essa cidade é nossa responsabilidade cuidar dela. A igreja se envolve em todos os departamentos. Nós nos preocupamos com o alto índice de criminalidade, nós nos preocupamos com as drogas que estão chegando nas escolas, nós nos preocupamos quando a baleia azul chega no celular dos nossos adolescentes, nós nos preocupamos quando eles querem ir para a cama cada vez mais cedo, nós nos preocupamos com assuntos que não estão relacionados à doutrina, que não estão relacionados à predestinação ou livre-arbítrio. Nós nos preocupamos também com coisas que estão para fora de nós, além de nós, para que possamos cuidar dessas pessoas. Essa semana, inclusive, eu quero que você ore pelo Sávio. O Sávio é um jovem que andava pelas ruas aos 34 anos de idade, bebendo, e já não tinha mais consciência de si. Essa semana, nós fizemos uma visita, um dos irmãos da igreja entendeu que ele deveria ser o Barnabé do Sávio. O Barnabé do Sávio. E nós fomos na terça-feira conversar com o Sávio. Chegando lá, nós falamos com ele, ele falou, eu preciso ir para uma clínica de recuperação. E nós falamos, então nós vamos fazer. Um outro irmão da igreja entrou em contato com uma clínica e gratuitamente cedeu. Esse mesmo irmão pegou o Sávio, levou no seu carro e deixou o Sávio lá em Chapadão do Sul, numa clínica de recuperação. E nós oramos para que o Sávio, de bêbado andando pelas ruas da cidade, seja um homem de Deus testemunhando aqui na frente da igreja. E eu espero que você também creia nisso. Porque é isso que é o sentido de ser igreja. A igreja surge com princípios e valores muito sólidos em Atos dos Apóstolos. Não com esses princípios de religiosidade que nós estamos admitindo e estamos nos conformando.
ao ponto de ser igreja dentro de 4 paredes. Eu preciso ser igreja para além. Mas como eu respondo a esses desafios? Porque não é fácil ser igreja nos dias atuais. Não é fácil ser igreja diante de tantas perguntas que estão surgindo nos dias. Como eu posso ser igreja? Bom, Atos dos Apóstolos mostra que a igreja não apenas surgiu, mas a igreja definiu seus pilares. Em Atos dos Apóstolos, nos 28 capítulos, você vai encontrar a definição dos pilares da igreja cristã. Lá está a nossa identidade, lá está a nossa origem. Embora eu seja presbiteriano, embora eu seja calvinista, eu sei que a minha identidade não é o presbiterianismo, a minha identidade não é o calvinismo, a minha identidade é a igreja primitiva de Atos, capítulo de número 1 até o capítulo de número 28, onde eu posso ver o que é ser igreja na sua extrema vitalidade e na vibração de ser igreja. Então eu quero convidar você essa noite a conhecer os pilares da igreja de Jesus. E os pilares são valores. E talvez você esteja se perguntando, mas o que são valores? Bom, os valores são tudo aquilo que norteiam o sistema de princípios e de crenças, que norteiam as nossas escolhas e decisões. Elas influenciam. O jeito que você veio vestido hoje é o sistema de valores que você tem. O grupo social que você faz parte é os seus valores que definem. Onde você vai exercer sua carreira, são seus valores que definem isso. Onde você vai investir o seu dinheiro, como você vai gastar o seu dinheiro, são seus valores que orientam todas as suas atitudes. E são os valores que definem a identidade da igreja. Que valores nós devemos assumir? Que valores nós devemos nos posicionar? Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Quando a gente pensa em valores, automaticamente você pensa que são coisas boas. Será? Será que valores são coisas boas? Porque valor é aquilo que vale, não é aquilo que tem valor, que é precioso, mas aquilo que vale para a pessoa. Por exemplo, um traficante tem um valor. O valor do traficante é que ele venda a droga sem se viciar, porque senão ele não vai conseguir se enriquecer. Esse é um valor. É um valor bom? Não, mas é o valor dele. É aquilo que vale para ele. Nem sempre os valores são valores bons. Nós temos às vezes o valor de, por exemplo, entregar os nossos filhos a cada vez mais cedo para o namoro. Não, tudo bem, namorar aos 12 anos de idade, o que é isso? Você já parou para pensar? Que o seu filho vai começar a namorar aos 12 anos de idade e ele vai casar lá pelos 30. Será que ele vai resistir a 18 anos de namoro? Então nós temos valores, mas nem sempre são bons. Nem sempre são valores saudáveis. Valor é aquilo que vale para mim. E às vezes pode ser um valor ruim, que eu admiti no meu coração. Por isso, um valor é algo que vale. É algo que é de importância para quem define e cultiva. E a igreja tem valores. Essa igreja tem valores. Mas pode ser que essa igreja tenha valores que estão até mesmo na contramão do reino de Deus. Quer um exemplo? Pode ser que uma igreja tenha valor em coisas. Por exemplo, vamos fazer uma campanha para comprar um novo microfone. Vamos fazer uma campanha para comprar mais tijolos para construirmos. Vamos fazer uma campanha para reformar o nosso banheiro. Vamos fazer uma campanha para trocar a poltrona da igreja. Vamos fazer uma campanha para as coisas da igreja. Mas quando uma pessoa está precisando de uma clínica de recuperação, ninguém se manifesta. Vamos fazer uma campanha para levar um irmão na clínica de recuperação. Aí não é comigo, não. Vamos fazer uma campanha para que a gente possa arrecadar fundos para as crianças em situação de risco da nossa cidade. Vamos fazer uma campanha financeira para ajudar as pessoas que precisam sair da marginalidade, dando cursos e acesso à educação a elas e o acesso a bens culturais da nossa sociedade. Aí não aparece ninguém. Já percebeu? São valores. Que coisas valem mais que pessoas. É um valor? É um valor. É bom? Não. Porque não é um valor que está de acordo com a palavra de Deus. Coisas nunca valerão mais que pessoas. Se tiver que tirar dinheiro das coisas para abençoar pessoas, é aí que nós devemos achar o evangelho. Porque o evangelho diz: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Perder quem eu sou, perder gente, perder vidas, perder pessoas. Às vezes os nossos valores estão posicionados como igreja em lugares que nós sempre admitimos estar, mas que pode ser que estejam contaminando o nosso engajamento, a nossa vibração, o nosso entusiasmo de ser igreja. Portanto, eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui. Que valor que nós temos para a igreja hoje, a igreja geral? Muitos. Primeiro, temos o valor da igreja pop. Não, a igreja não tem nada disso de cantar hino, a igreja tem que ser pop, a igreja tem que dar ibope, a igreja tem que ser
de uma outra forma. Aí os outros vão dizer, não, a igreja, principalmente, ela tem que ser tradicional. Ela precisa cantar hinos, ela precisa estar posicionada dentro de um sistema de doutrinas litúrgicas e seriamente tradicional. Já outros vão achar que a igreja precisa ser atualizada, contextualizada. Ela tem que falar do dia de hoje, ela tem que estar relacionada aos jornais, ela tem que falar do que está noticiando a TV. Outros não. Outros vão dizer que a igreja tem que ser social. Ela tem que se engajar na sociedade. Ela tem que abrir creche, ela tem que abrir orfanato, ela tem que abrir asilo, ela tem que fazer atividades sociais. Isso é ser igreja. Outros não, vão dizer que a igreja tem que ser avivada, tem que ser grande, ou tem que ser política. Cada igreja define o seu nicho, define o seu espaço de atuação e começam a admitir os seus valores. Não, a igreja tem que ser além de política, não. Ela tem que ser organizada, ela tem que ter hierarquia, ela tem que ser calvinista, a igreja. Ela não pode ser arminianista, porque isso é contrário à palavra de Deus. Não, a igreja tem que ser hierarquizada, tem que ter cada um o seu devido lugar. Não, a igreja tem que ser reverente. Não, a igreja tem que ser alegre. Não, a igreja tem que ser qualquer coisa. Então, todos os sistemas de valores que nós criamos, valores que são humanos, valores que nós idealizamos para a igreja, valores que são dos homens, que vêm da terra. Agora, quais seriam os valores da igreja de Deus para ele? Quais seriam os valores da igreja de Deus para a igreja dele? Quais seriam? Porque esses são os nossos. Nós queremos uma igreja do nosso perfil, do nosso jeito. Mas qual é o valor da igreja da Bíblia? A igreja comunidade de discípulos. Qual é o princípio, o pilar dessa igreja? É sobre isso que eu vou falar com vocês todos os dias aqui, dessa semana, desse mês. Eu amo a igreja. Quais são os pilares de uma igreja de Jesus? Eu amo a igreja e por isso eu me envolvo com ela. Porque assim a gente só vai poder saber quem somos e quais são os nossos valores verdadeiros se a gente voltar para a igreja original. Não, irmãos, não é para a igreja batista da Lagoinha. Não é para a igreja do Luciano Subirá. Não é para a igreja de outro fulano de tal. Não é para a comunidade Nova Aliança em Londrina. Não é para essas igrejas que nós olhamos para recuperar os pilares da fé. Nós olhamos para a Bíblia. Olhamos para a igreja de Jesus, comunidade primitiva. Nessa nós encontramos todos os pilares que fundamentam a nossa fé e nos fazem igreja de verdade. Porque muitas vezes a gente é igreja de mentirinha, de faz de conta, de oba-oba, mas não de compromisso, de dedicação, de engajamento e de empenho com as coisas que são do reino de Deus. Quais seriam os valores? Então, eu vou olhar um valor com você essa noite. Um valor, são vários, eu vou falar do primeiro. Eu amo a igreja, por isso eu valorizo o que a igreja valoriza. A igreja de Jesus. E qual é o valor que a igreja de Jesus valoriza? Vamos ler o texto? Você pode abrir sua Bíblia se você quiser, ou você pode acompanhar no telão. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando também prender a Pedro, era o próximo da lista. Ele matou Tiago, a igreja não deu tempo nem de reagir. E aí agora vem Pedro. Pedro está preso. Eram então os dias dos pães ázimos, pães sem fermentos. E havendo-o prendido, lançou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência por ele. E olha o que o texto diz na continuação. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo na mesma noite, estava Pedro entre os 2 soldados, acorrentado, com 2 correntes, 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta depressa, meu filho. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse ainda o anjo: coloca as tuas calças e as tuas sandálias. E ele fez. E disse mais: cobre com a tua capa e segue-me. Aqui nós estamos diante de um valor da igreja primitiva. Onde está o valor da igreja primitiva nesse texto? Deixa eu contar a história para você. Herodes resolve começar a perseguir a igreja primitiva. Até então, a igreja era perseguida só pelos judeus e não por Roma. Agora Roma quer perseguir. E Herodes é um desses, que diz agora: eu não quero mais cristão, não gosto deles. E ele pega o Tiago e degola o Tiago. Cai a cabeça do Tiago para um lado. E aí o Tiago morre. A igreja primitiva reage dizendo: e agora, o que vai ser de nós? E imediatamente ele manda prender Pedro. Pedro é o próximo da lista.
Diante dessa sentença, diante dessa realidade, diante dessa crise, como a igreja responde? Como a gente responderia, queridos? Diante de uma perseguição na cidade, diante de um mau testemunho de uma pessoa da igreja, diante de um escândalo acontecido entre irmãos, como a gente reagiria diante de uma crise financeira no sistema orçamentário da igreja? Como a gente reagiria com pessoas que entram na igreja e às vezes saem e não dão mais satisfação nunca mais? Como a gente reagiria? Bom, essa igreja sabe responder a crises. Essa igreja da Bíblia sabe responder a problemas. E é sobre esse valor que eu quero falar com você essa noite. Que valor está ali na Bíblia? Que valor está nesse texto, será? Que será? Vamos ver se acertaram? Olha lá o que destaquei. Pedro estava preso, mas a igreja orava com insistência por ele. Pedro trancado e trancafiado, e a igreja de joelhos dizendo: Senhor, visita Pedro. Não vai acontecer a mesma coisa com Pedro que aconteceu com Tiago. Nós não tivemos tempo de nos posicionar pela fé, e agora, Senhor, nós apresentamos ao Senhor o Pedro. Guarda o Pedro, livra o Pedro, abençoa o Pedro é um homem do Senhor. E a igreja começa a orar por Pedro. Resultado, vem um anjo do Senhor, toca o Pedrão dormindo e fala: fica em pé, meu filho, nós vamos sair daqui hoje. E o Pedro então coloca as roupas às pressas e sai pela prisão como se nada tivesse acontecido, pela porta da frente, e chega à casa dos irmãos, e os irmãos celebram a Jesus por causa desse grande livramento. Oração. Por isso eu quero falar sobre esse tema com você. Oração. Porque a igreja, ela não caminha de pé, em pé. A igreja só caminha de joelhos. A igreja de Jesus só é igreja de Jesus quando ora, quando ela se envolve com oração, quando ela participa da oração, quando ela desenvolve a vida de oração. Então, nosso tema mensal, nosso tema é: eu amo a igreja, por isso eu oro. Se você ama a sua igreja, se você está identificado com essa comunidade, é a hora de você agora se identificar com a oração. Se você ama essa comunidade que você participa de Jesus, é hora de você agora disciplinar o seu coração a orar, a buscar a Deus, e a usar a oração não como último recurso, mas como primeiro instrumento para você buscar a Deus. Eu já disse na terça-feira que tem gente que age demais e ora de menos. Tem gente que ora demais e age de menos. Mas experimente usar a oração como primeiro recurso na sua vida. Experimente usar a oração como instrumento para o seu ministério, para mais pessoas engajadas na fé, para mais salvação acontecendo na nossa cidade. Experimente orar pelo seu vizinho que ergue o som e não te deixa dormir. Experimenta, ao invés de ficar amaldiçoando. Esse vizinho, pelo amor de Deus, não vejo a hora dele mudar daqui. Que tal você mudar a sua atitude e orar por ele? E aquele vizinho que vive jogando lixo na frente da sua casa, o cachorro vai lá, come tudo e fica no outro dia, toda aquela bagunça para você limpar. Aí você dá uma olhada para o vizinho e fala: eu amaldiçoo esse desgraçado, em nome de Jesus. E ainda usa o nome de Jesus. Como é que pode isso? Nós somos igreja, queridos. E a oração corre na nossa veia. Corre na nossa veia. Nós precisamos orar por aqueles que nos amaldiçoam. Orar por aqueles que nos perseguem. Orar. A oração é o primeiro recurso. Desde o vizinho que está importunando até um filho febril. Ore por ele, interceda por ele, leve ao médico, mas ore pelo seu filho, naquele estado de febre. A oração deve ser o primeiro recurso. Como igreja, ao invés de reclamar da igreja, ao invés de reclamar das coisas que acontecem na sua comunidade, por que você não ora por ela? Ao invés de falar mal de irmãos, por que você não ora por eles? Ao invés de falar da criminalidade e ficar dizendo que a nossa cidade é uma peste, é uma praga, a criminalidade, por que você não ora para Deus diminuir isso? Para Deus intervir, para Deus converter os marginais ou mandar mais policiamento para a nossa cidade? Que tal a gente mudar a nossa perspectiva? Que tal a gente, ao invés de ficar falando do desemprego, a gente aprenda a orar para que Deus abra portas? Que tal a gente ser igreja que ora? As pessoas vão notar que essa comunidade é diferente quando a gente parar de reclamar, julgar e apontar pessoas e começar a orar por elas. Já pensou o seu vizinho lá, com som alto, né? Aquele som, tum, 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 e a vidraça da sua casa faz assim, e você deitar depois do domingo querendo descansar, e aquela vidraça que não para, e o som bate, tubu, 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 tubu. Já pensou no outro dia você chegar lá para o seu vizinho e falar assim: tudo bem, querido? Quero dizer para você, estou orando por você e pela sua família.
estou orando para queimar o seu rádio, seu desgraçado. Não é isso. Estou orando por você, para que Deus faça uma obra em sua vida, para que você seja um cidadão de bem e saiba não importunar o próximo. Porque às vezes pode ser que você também seja um importunador de outros irmãos lá. E está colocando lá, tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. E aquela coisa entra no ouvido do descrente, o cara fala, meu Deus, que música ardida, que é isso? É hora de orar pelas pessoas, orar pela cidade, orar pela igreja, orar pela sua família. Porque quem ama a igreja, quem se envolve com a igreja, de fato, ora por ela. Então, a igreja não caminha em pé, a igreja caminha de joelhos. Essa é a palavra que vai nortear a nossa vida. Essa igreja tem que aprender a andar de joelhos. Joelhos espirituais, que abençoam, que profetizam. Você orou pelo seu Paulo? Você, Barnabé? Não adianta só ir lá falar com ele. Tem que orar pelo Paulo. Tem que falar, Deus, prepara o Paulo, o coração do Paulo. Coloca ele na minha frente, que eu vou levar ele para a igreja domingo que vem. Eu vou levá-lo à igreja terça-feira, e ele vai perceber. Usa o pastor, usa o louvor, para Deus ministrar no meu Paulo e ele ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Está vendo? Uma igreja que caminha de joelho. Eu gosto desse mas. Esse mas que a gente não vive mais, pessoal. Esse mas que a gente está perdendo. Pedro estava preso, mas a igreja orava insistentemente por Pedro. Não é Pedro estava preso e a igreja fugia. Pedro estava preso e a igreja chorava. Pedro estava preso, mas, porém, contudo, entretanto, mas muda a história, mas altera destino, mas altera circunstâncias, queridos. Por isso a igreja no mas dela, ela se posicionava e dizia, mas nós vamos orar por Pedro. Está difícil, mas nós oramos. É impossível, mas nós cremos. Esse mas a gente não está vendo hoje. Infelizmente, esse mas que mudou tudo, não tem mudado tanto hoje, porque nós não temos esse mas. Meu filho está doente, meu Deus, o que eu faço? A igreja está com um problema com o irmão, meu Deus, o que nós fazemos? A igreja precisa de mais recursos financeiros, Senhor, aumenta aí os dizimistas, mas faz alguma coisa com eles aí. E o mas nós confiamos, mas nós esperamos em Deus. A igreja está com um problema, o irmão perdeu um dedo, mas a igreja ora por ele. O irmão ficou desempregado, a igreja toda está desempregada, mas vamos orar. Porque quando o irmão está desempregado, irmãos, todos estão desempregados. A Bíblia fala que nós somos um corpo. Se o irmão perdeu o dedo, como nós falamos domingo passado, todos perderam um dedão. A gente tem que agir como corpo. Se o irmão perdeu a esposa, perdeu o filho, sepultou um ente querido, nós também estamos de luto. Isso é a igreja. E a igreja, ela aprende a colocar o mas na frente. O irmão perdeu a esposa, mas a igreja ora por ele. O irmão teve uma crise financeira, mas a igreja ora por ele. O irmão está com um problema no casamento, mas a igreja ora por ele. Uma igreja que ora, o diabo não pode resistir. As pessoas podem resistir nossa pregação. As pessoas podem resistir nossa liturgia. As pessoas podem resistir nosso evangelismo. As pessoas podem resistir às nossas estratégias. Mas tem uma coisa que as pessoas não podem resistir: a oração. Isso eles não resistem. Ninguém, nem o inferno consegue resistir o poder da oração. Será que temos esse mas hoje? Será que temos esse poder hoje? Pessoal, você deve estar fazendo uma pergunta, né? Essa igreja que vivia tantos milagres na Bíblia Sagrada, por que será que a gente não vive hoje? Eu quero trazer algumas considerações para vocês rapidamente. O porquê que não temos esse poder hoje. Primeiro, o que mudou de lá para cá? Por que nós não somos a mesma igreja que vivencia isso? Por causa da incredulidade. Jesus disse em Mateus 21, 22, se você pedir em oração, crendo, recebereis. Olha o elemento crer aqui, viu? O elemento aqui, crer. Se você pedir em oração, crer, e crer você receberá. É a mesma coisa de você fazer um bolo de fubá e esquecer de pôr o fermento. Não vai dar certo. Você pode pedir, mas se não crer que isso vai acontecer, você pediu em vão. Falou aos ventos, mas não acreditou naquilo que você disse. Por que a gente não vive o milagre, gente? Porque a gente não acredita. A gente ora, mas não acredita que vai acontecer. Por que a gente não vive mais isso? Falta de perseverança. A gente ora aqui, mas larga em seguida para fazer com a nossa força. Diz a palavra de Deus em Tiago 5,17 que o Elias era homem como nós. Ele foi lá diante do Senhor e falou: Senhor, faz chover.
E aí ele falava para o servo dele, vai lá ver se tem nuvem. O servo ia e falava, tem nada não. Aí voltava. Aí o Elias falava, Senhor, faz chover. Vai lá, meu filho, vê se tem nuvem. Ele olhava, tem nada não. Olha, Elias, não tem nada não. E o Elias mais uma vez, Senhor, faz chover. Vai lá, meu filho, vai dar uma olhada. O servo dele ia lá, olhava assim, voltou. O Elias, é o seguinte, rapaz, para de orar essas coisas, porque é o seguinte, tem uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem. Aí o Elias levanta e fala assim, vai lá, fala para o Acabe se preparar que a chuva está chegando. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem é o suficiente para um homem se mover e dizer, já aconteceu. Você tem essa perseverança de continuar orando quando não tem resposta, de continuar pedindo quando não há salvação, de orar pelo seu marido que sai tarde, chega cedo da madrugada, um homem que não cumpre os compromissos familiares, tem coragem de continuar perseverando por ele, de orar pelo seu filho que ainda não aceitou a fé, de mudar a sua casa através da oração. Você tem coragem de continuar perseverando? Como Elias, e ao ponto de ver um sinal, você dizer assim, pode preparar, vai vir chuva aí. O Senhor já respondeu. Você tem essa fé? Você tem desenvolvido essa crença? Se você ama a igreja, é hora de ser mais perseverante. Porque Jesus disse em Mateus 7,7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Fica batendo, meu querido. Bate, bate e chama. Igual alguns irmãos que passam domingo de manhã lá na sua casa e bate. Aí fala, pelo amor de Deus, eu preciso atender esse povo. Vai lá e fala, Senhor, abençoa meu marido, Senhor, abençoa meu filho, Senhor, abençoa minha empresa, Senhor, abençoa minha igreja, abençoa meu ministério, abençoa minha saúde, Senhor, abençoa. Pede, persevere na oração. A gente não recebe porque a gente desiste no primeiro problema. Humanismo. A gente trabalha a fé com muita humanidade. Tudo para nós é humano. Aí a gente acha que o patrão se levantando contra nós é uma coisa do homem. É porque ele é difícil mesmo. É porque a gente olha as coisas e fala, vamos resolver do nosso jeito. É o seguinte, o camarada deu problema para mim, eu vou lá e vou colocar ele no pau. Eu vou colocar ele na justiça. É o meu jeito de lidar com as situações. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa luta não são carnais, elas são poderosas em Deus, elas são espirituais. Quantas vezes você orou para o seu problema? Quantas vezes você orou pela igreja? Quantas vezes você orou antes de colocar uma situação em andamento? É o humanismo. E depois você fala que Deus não está respondendo. É porque é homem demais, é mulher demais para agir e sem esperar em Deus. Outro elemento, ignorância. Gente que não conhece os princípios da oração e os princípios da fé. Escute essa palavra. Quanto a mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Sejam revestidos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o patrão empregado, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomem mais uma vez a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, ainda assim continuarem inabaláveis. E sejam firmes, tomando-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, calcem os pés com a preparação do evangelho da paz, tomem o escudo da fé, com o qual vocês poderão resistir todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Ignorância. A gente não toma armadura, a gente não se posiciona pela fé, e a gente paga o preço por isso, por não saber que a nossa arma espiritual está em Deus. É essa arma que nós utilizamos. E por fim, o pecado. O pecado que atua em nós. Eu peço e não recebo. Isaías 59:1 diz assim: meus ouvidos não estão tampados para que não possa te ouvir, mas os seus pecados fazem divisão entre vocês e nós, para que eu não possa ouvir aquilo que vocês falam. O pecado nos impede de chegar a Deus, e de se aproximar da sua presença, e de buscar essas bênçãos que você precisa. Concluindo, e a equipe já pode vir aqui à frente, por favor. A igreja primitiva tinha consciência de uma coisa que nós perdemos. A igreja primitiva tinha consciência que o poder da oração não está em quem faz, mas em quem ouve. Ore, meu irmão. Pode orar, minha irmã. O poder da oração não é você que faz. O poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está em quem ouve. A igreja primitiva sabia disso, por isso que eles levavam tudo, absolutamente tudo a Deus. Desde a escolha do novo diácono, até um homem que estava pronto para ser degolado. A igreja primitiva sabia que o poder da oração está em quem ouve, e não em quem faz a oração. Pastor, eu não sei orar.
Não tem problema. Fale como você sabe. Fale do seu jeito. Se você veio do mundo da rua, fale as coisas na gíria. Deus aceita. Se você veio do mundo jurídico, use os termos jurídicos, não tem problema. Mas fale com Deus, porque o poder está em quem ouve e não em quem faz. A igreja primitiva tinha outra consciência. A consciência de que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Deus sempre surpreende a nossa oração. A igreja tinha uma outra consciência. A consciência de João 4,4. Mais poderoso é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê nisso? Você crê que Deus é mais poderoso do que aquele que é contra você? Você crê que Deus é mais poderoso do que a marginalidade? Você crê que Deus é mais poderoso do que o divórcio? Deus é mais poderoso que a drogadição, mais poderoso que os vícios, mais poderoso que a pornografia que rouba o seu marido, mais poderoso que o adultério que rouba a sua esposa, mais poderoso que a rebeldia que toma o seu adolescente, mais poderoso que a sua crise financeira que deixa você no limite do cheque especial, mais poderoso que as suas crises emocionais, a sua depressão, mais poderoso que a sua síndrome do pânico, mais poderoso do que os seus problemas de ordem físicas e biológicas, mais poderoso do que os seus problemas com os traumas emocionais do passado, mais poderoso do que a sua dúvida, a sua incerteza. Você crê que Deus é mais poderoso do que tudo isso? Não, acho que eu não vou nem continuar aqui. Você crê que existe algo essa noite que você pode orar como igreja, que Deus é mais poderoso para fazer em sua vida do que qualquer outro? Então, quem ama a igreja, ora por ela. Ora pela igreja, ora na igreja e ora como igreja. Por isso eu espero você na próxima quarta-feira. Se você não pode vir, não fique com peso na consciência não. Pastor, eu tenho um compromisso nesse horário. Não tem problema. Mas você que pode vir, meu irmão, vem conosco orar. Nós vamos orar toda semana por essas coisas que estão acontecendo fora de nós. A primeira coisa que vamos fazer é orar e dizer nesse lugar: Deus é mais poderoso, Deus é mais poderoso, Deus é mais poderoso. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que, se você acredita que Deus é mais poderoso, eu quero que você coloque uma causa diante do Senhor. Eu quero colocar essa cidade, eu quero colocar as vidas que não conhecem. Feche os seus olhos. Deus é mais poderoso. Senhor, nós apresentamos causas impossíveis. Nós apresentamos o divórcio diante de Ti. O Senhor é poderoso para brecar isso. Nós apresentamos a enfermidade. O Senhor é poderoso para curar. Nós apresentamos a síndrome do pânico. O Senhor é poderoso para tirar isso. Apresentamos a depressão. O Senhor é poderoso para trazer alegria. Apresentamos a crise financeira. O Senhor é poderoso para trazer paz e prosperidade. Nós apresentamos os problemas de ordem de traumas. O Senhor é poderoso para escrever uma nova história. Nós apresentamos, ó Deus, os problemas de ordem profissional. O Senhor é poderoso para desfazer todo o problema. Nós apresentamos a marginalidade, a criminalidade, a drogadição. Nós apresentamos, ó Deus, a prostituição. Nós apresentamos, ó Deus, a nossa cidade. O Senhor é mais poderoso, mais poderoso, mais poderoso. Se o Senhor está conosco, quem pode nos deter? O maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa cidade é do Senhor Jesus, são do Teu reino. Nós profetizamos que Sertanópolis é um pedaço da Tua glória, uma parte do Teu reino. E nós declaramos que o Senhor é poderoso para dar vidas para o Teu reino. Se o Senhor está conosco, ninguém pode deter-nos. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Se você crê nisso, Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande. Deus, Tu és grande, és invencível. Qual é o seu problema? Qual é o impossível? Mas havia oração, mas oramos. Grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus
és tão grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui declarando a tua presença. Nós declaramos aqui o teu poder. Há crises, há conflitos, há problemas, mas se colocamos o mas diante de nós, mas oramos ao Senhor, mas confiamos em Ti. Confiamos essa noite que o Senhor está trazendo milagres, que o Senhor está visitando casas, lares e famílias, visitando empresas na nossa cidade, funcionários e patrões. Acreditamos que o Senhor está visitando jovens, crianças, idosos. Acreditamos que o Senhor está, Deus, fazendo uma obra especial, de que o Senhor está rompendo as barreiras dessa cidade, abrindo o céu sobre nós, e vamos viver o teu avivamento, porque, ó Deus, vivemos dias difíceis, mas a igreja continua orando. Vivemos dias difíceis, mas a igreja continua orando. Vivemos dias difíceis, mas esse teu povo, você essa noite, continua orando. Levante os seus braços, levante suas mãos e cante conosco. Deus, tu és grande. Declare, o inimigo perdeu, o inimigo perdeu. Nesse lugar temos oração, nesse lugar temos o pilar, o valor. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. só igreja. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Declare isso bem alto. Se Deus Declare ao mundo espiritual. não há Nossas o que armas são espirituais. temer. Deus está conosco. Quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Agora é contigo, meu irmão. Se Deus está conosco, Deixe Deus te usar essa semana. Não há o que temer. Se Deus está com você, use a oração e creia. Creia, ore com a igreja, na igreja e como igreja. Você ama a igreja de Jesus, ore por ela. Se Deus está conosco, uma boa semana para vocês. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado